Saber o porquê, mas o dinossauros é o animal extinto mais famoso que existe. Talvez seja o animal mais famoso que existe entre os extintos e não extintos. Talvez isso se dê pelo fato de que antes da descoberta do primeiro dinossauro, pensaram assim: e se talvez existissem lagartos gigantes andando pela Terra? Só que eles pensaram que esse lagarto gigante seria muito mais parecido com o lagarto de hoje em dia, e não um dinossauros que tem espinho nas costas, alguns que são até bípedes. Mas enfim, nesse vídeo eu vou explicar um pouco da evolução dos dinossauros. Os dinossauros surgiram pela primeira vez na Era Jurássica, na Era Triássica. Por mais que eles são mais famosos por ter vivido na Era Jurássica, eles viveram 3 épocas, a Triássica, a Jurássica e a Cretácea, respectivamente. Durante a Era Triássica, os dinossauros eram pequenininhos, do tamanho de uma galinha mais ou menos. O maior deles era do tamanho de um avestruz de hoje em dia, então ele não era tão assustador. Os dinossauros nessa época eles tinham bastante penas, muitas penas. Por mais que falam que até o período Jurássico eles ainda tinham penas. No período Jurássico, eles começaram a crescer um pouco mais, ficando do tamanho de um dragão de Komodo, com mais ou menos 2, 3, no máximo, 3 metros. No mínimo, o tamanho de uma galinha ainda. Mas enfim, eles não davam tanto medo ainda. Tinha outros animais piores, tipo o mamute da época. Mas enfim, eles cresceram cada vez mais. No final da Era Jurássica, os dinossauros começaram a crescer muito mais, chegando aos 20 metros, 30 metros, por aí. E enfim, teve a extinção do Triássico, que não matou todos os dinossauros, não matou quase nenhum. Mas aí chegou a Era Cretácea. Há 66 milhões de anos atrás, os dinossauros já tinham sido surgidos. Na época, eram só 62 milhões de anos atrás. Mas enfim, continuando. Na Era Cretácea, os dinossauros já estavam super grandes, precisando de muitos alimentos. Então ia lá. Os herbívoros comiam bastante árvores, né? Ervas, herbívoros. E os carnívoros comiam bastante herbívoros. O que significa que, se acabassem as árvores, acabavam os herbívoros e acabavam os carnívoros. Então eles estavam num ciclo. E não existiam muitos dinossauros onívoros. Os onívoros eram muito poucos. O que significa que um dos mais famosos dinossauros, o Tiranossauro Rex, ele não comeria nenhuma folha, nenhuma erva, né? Ele não seria herbívoro, ele é carnívoro, não é onívoro. O que significa que se morresse todos os animais que ele come, ele preferia morrer de fome do que comer alguma planta. Mas enfim, ocorreu a extinção do Cretáceo, que é quando o meteoro atingiu, supondo mesmo, o Golfo do México. É uma bela ideia ter atingido o Golfo do México, mas não tem tantas provas concretas. Enfim, ele atingiu o Golfo do México, causando um tsunami gigante, matando os dinossauros ao redor, né, pela onda de choque e pelo tsunami. E também matava os dinossauros distantes, porque quando o meteoro caiu, fez um choque tão grande que alguns pedaços do meteoro foram para cima e caíram de novo. Então é como se fosse um exemplo. É como se fosse uma gota de chuva. Quando ela cai no chão, dá uma pingadinha pra cima e cai. Só que como o meteoro era pesado, ele era muito maior. Então ele foi muito forte e muito pra cima. E aí as coisas voltaram de novo como vários outros meteoros. O que significa que mataram os dinossauros ao redor. E depois desse meteoro foi um pouquinho pior. Quando caiu os meteoros, saiu fumaça, essas coisas. E aí teve atividade vulcânica. O que significa que teve muita fumaça de uma vez só na atmosfera. E desse jeito, fazendo igual como se fosse a Terra fosse que nem Vênus. Parecido com Vênus. Fazendo os raios do Sol não chegarem nela. Na superfície da Terra. O que resultou num frio. Na Era do Gelo. Na segunda ou na primeira, não lembro se era a segunda ou a primeira Era do Gelo. E então, os últimos dinossauros que sobraram começaram a morrer por causa do frio. E por causa da fome. Como eu falei, acabou as plantas, acabou os herbívoros, que acabou os carnívoros. E foi nessa época que surgiram os maiores mamíferos. Eles foram começando a sair das tocas. Porque quando os dinossauros reinavam, os mamíferos se escondiam em tocas. E eles não podiam crescer tanto, a ponto de não caber numa toca. Então, agora que os dinossauros sumiram, um mamífero desse tamanho começou a crescer no tamanho de um humano. Então, você meio que precisa agradecer que os dinossauros foram extintos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.